A empregada vai embora da rodoviária com seus filhos após não ter dinheiro para pagar as passagens, e o empresário viúvo se emociona ao ver a cena. Adriana sai do guichê de mãos vazias, pega João e Letícia pela mão e caminha na chuva sem olhar para trás. Renato, parado ao lado do carro com o terno encharcado, sente o peito apertar ao ver os três se afastando. Algo naquela família partindo sem destino o despedaça por dentro. Renato dá o primeiro passo antes mesmo de decidir conscientemente que vai fazê-lo. Os pés se movem sozinhos no asfalto encharcado, os sapatos afundando nas poças que se formam entre as pedras irregulares da calçada. A chuva bate com força no ombro do paletó, no topo da cabeça, na nuca. Mas ele não sente o frio. O que ele sente é algo muito mais urgente do que o frio. É o aperto de ver aquela mulher de uniforme preto e avental branco, manchado de barro, caminhando com duas crianças na chuva, como se o mundo inteiro tivesse desistido dela, e ela tivesse decidido que tudo bem, que daria conta do mesmo jeito. A Adriana anda devagar, não porque queira, mas porque o asfalto está escorregadio, e ela segura com firmeza a mão de João na direita e a mão de Letícia na esquerda, e a bolsa pesada balança no ombro esquerdo a cada passada, puxando o corpo dela para o lado como se tentasse derrubá-la. As crianças não reclamam, não choram, não perguntam para onde estão indo. João olha para o chão, desviando das poças com cuidado. Letícia segura a alça da mochila pequena com a mão livre e pisca os olhos para afastar a água que escorre da testa. São dois filhos que já aprenderam cedo demais que quando a mãe anda em silêncio desse jeito, com o queixo erguido e o olhar fixo à frente, não é hora de fazer perguntas. É hora de acompanhar e confiar. Renato sente a garganta apertar ao ver aquela cena. Ele estava dentro do carro quando viu Adriana no guichê. Tinha chegado à rodoviária por acaso, ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Na verdade, ele sabia que ela tinha pedido o dia de folga para resolver uma situação pessoal, e havia algo naquele pedido, algo na voz dela ao telefone, uma hesitação pequena, mas perceptível, que o fez entrar no carro e dirigir até ali, sem conseguir explicar exatamente por quê. Ele a viu de longe, do outro lado do estacionamento, parada no guichê com a bolsa no chão e a carteira na mão. Viu quando ela abriu a carteira e contou as notas com os dedos. Viu quando a atendente disse alguma coisa e Adriana fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo, antes de guardar o dinheiro de volta, pegar a bolsa do chão e chamar as crianças com um aceno de cabeça. Ela não chorou, não discutiu, não pediu desconto ou parcelamento. Simplesmente pegou os filhos pela mão e começou a andar. E foi esse silêncio, essa resignação tranquila de quem já está acostumado a não ter o suficiente, que fez Renato sair do carro tão rápido que quase escorregou na porta molhada. Adriana! A voz dele corta o barulho da chuva. Ela para de andar, mas não se vira imediatamente. Há um segundo de imobilidade, onde ele pode ver os ombros dela subirem e descerem, com uma respiração profunda antes de ela se voltar. Os olhos dela são escuros e diretos, não há choro neles. Há apenas o cansaço de uma mulher que já passou por muita coisa e aprendeu que demonstrar fraqueza na frente dos filhos custa mais do que qualquer outra coisa. João e Letícia olham para o homem que parou atrás deles com uma expressão de surpresa cautelosa. Doutor Renato. A voz dela é controlada, mas ele conhece aquela voz. Conhece o tom que ela usa quando está segurando alguma coisa. O que o senhor está fazendo aqui? Eu vi você no guichê, ele responde, parando a alguns passos de distância para não invadir o espaço dela. Eu estava no estacionamento. Adriana desvia o olhar por um instante e ele percebe que ela está envergonhada. Não de precisar, mas de ter sido vista precisando. O senhor não precisava ter saído do carro. Eu sei que não precisava, ele concorda. Mas eu quis.
A chuva aumenta de intensidade e Letícia levanta o rosto molhado, com os olhos semicerrados. João começa a tossir, um som pequeno que ressoa no peito de Adriana como um alarme. Ela aperta a mão do menino. Nós precisamos continuar andando, doutor. Não quero que as crianças fiquem doentes. Para onde vocês vão? A pergunta é direta, sem julgamento, apenas genuína. Adriana hesita. É a hesitação de quem não tem uma resposta concreta para dar. Vou procurar algum lugar para passar a noite. Amanhã resolvo. Que lugar? Ela olha para ele com uma mistura de orgulho ferido e realidade nua. Algum lugar, doutor. Sempre tem um lugar. Adriana. Ele diz o nome dela com uma calma que não é frieza. É o oposto. É a calma de alguém que escolheu cada palavra com cuidado. Não tem lugar nenhum. Você sabe disso, eu sei disso. Está chovendo muito, são 7 da noite, você está com 2 crianças pequenas e sem dinheiro suficiente para o que precisava. Me diz o que está acontecendo de verdade. O pedido é tão direto e tão desprovido de condescendência que ela sente a armadura rachar levemente. Não cede, mas racha. Eu recebi uma ligação ontem. Minha mãe está doente em Goiânia. Grave. Eu precisava ir, mas o dinheiro que eu tinha guardado não deu para as 3 passagens. Faltou R$ 200. A informação sai com a mesma objetividade com que ela relata tudo, como se estivesse descrevendo um problema de outra pessoa. Mas Renato vê as mãos dela apertar levemente as mãos das crianças ao dizer aquilo, e sabe que por dentro está longe de ser objetivo. Sua mãe está internada? Está, desde anteontem. Minha irmã ligou dizendo que os médicos não sabem ainda o que pode ser o coração. Letícia olha para a mãe com atenção. A vovó vai ficar boa, mãe? Adriana se agacha rapidamente na altura da filha, ajeitando a mochila nos ombros da menina com as mãos. Vai ficar, meu amor. A vovó é forte. A voz não treme. Renato observa aquilo e sente algo que vai além da compaixão. É admiração, genuína e direta. Adriana se levanta e quando os olhos dela encontram os dele, há uma pergunta silenciosa que ela não consegue fazer em voz alta. Ele responde antes que ela encontre as palavras. Eu vou comprar as passagens para vocês. Não! A recusa vem rápida, automática, construída em anos de aprender a não dever nada para ninguém. Doutor, eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque não é certo. Porque eu não sou de pedir. Eu não estou esperando que você peça, estou oferecendo. É a mesma coisa. Renato balança a cabeça devagar. Não é. Pedir é quando você precisa e vai atrás. Oferecer é quando eu vejo que você precisa e venho até você. São situações diferentes. Adriana o olha por um longo segundo avaliando. Ele não desvia o olhar. Por que o Senhor se importa com isso? Com a gente? A pergunta tem peso. Não é retórica. Ela realmente quer saber. Renato respira fundo e a resposta que sai não é a resposta calculada de um homem de negócios. É a resposta de um homem que passou os últimos 2 anos vivendo em uma casa grande e completamente vazia por dentro. Porque vocês são as únicas pessoas que me fazem sentir que ainda existe alguma coisa real no mundo. Desde que Cláudia morreu, eu acordo todo dia e o dia passa como se eu estivesse atrás de um vidro, vendo tudo acontecer sem conseguir tocar em nada. Mas quando João me pergunta por que o céu é azul na hora do almoço, ou quando Letícia deixa os desenhos dela em cima da minha mesa de trabalho, ou quando você canta baixinho enquanto arruma a cozinha achando que ninguém está ouvindo, eu me sinto do lado de cá do vidro de novo. Eu me sinto presente. O silêncio que se segue é preenchido apenas pela chuva. João olha para o homem com os olhos arregalados. Letícia para de piscar e fica completamente quieta. Adriana sente o peito apertar de um jeito que ela não esperava sentir naquela calçada molhada. Doutor, o senhor não pode falar assim. Eu sei que não devia, ele concorda, mas é verdade. Ela passa a mão livre pelo rosto molhado,
limpando a água que escorre. Mesmo que seja verdade, isso não muda a situação. Minha mãe está doente e eu preciso ir. Eu sei, por isso estou aqui. Ele coloca a mão no bolso interno do paletó encharcado e tira a carteira. Conta as notas com calma, sem pressa, sem fazer disso um gesto de superioridade. Separa o valor exato. Isso é o suficiente para as 3 passagens e ainda sobra para vocês comerem alguma coisa no caminho. Adriana olha para o dinheiro na mão estendida dele e não se move. Há uma batalha silenciosa acontecendo dentro dela, entre o orgulho que a manteve de pé durante anos e a realidade de que os filhos dela estão com frio e a mãe está em um hospital a 500 quilômetros de distância. Eu vou devolver cada centavo. Eu sei que vai. Não precisa dizer isso por educação. Não estou dizendo por educação. Estou dizendo porque te conheço há 2 anos e sei como você é. Adriana olha para João, que a observa com aqueles olhos sérios demais para uma criança de 7 anos. Depois olha para Letícia, que ainda segura a alça da mochila com as 2 mãos e tem os lábios levemente arroxeados de frio. Então olha para o dinheiro na mão de Renato e estende a mão. Os dedos dela tocam as notas e ela as segura com firmeza, como se segurar com firmeza fosse uma forma de manter o controle da situação. Obrigada, doutor. Não precisa agradecer. Precisa sim. Obrigada. Eles se olham por um momento. A chuva entre eles, o asfalto molhado, as crianças em silêncio. Então Adriana vira para os filhos. Vamos, João. Vamos, Letícia. Precisamos pegar o ônibus. Renato acompanha os 3 de volta até o guichê, carregando a bolsa pesada sem pedir permissão, apenas colocando a mão na alça com naturalidade. Adriana não protesta. Dentro da rodoviária, o calor artificial contrasta com o frio de fora, e as crianças relaxam visivelmente. Adriana se aproxima do guichê e compra as 3 passagens. O ônibus parte em 1h30. Tem uma lanchonete ali. Renato aponta para o canto da rodoviária. Deixa eu comprar alguma coisa para as crianças comerem antes de embarcar. Já foi demais, doutor. É uma sopa e um suco. Não é demais. Ela o olha e decide não discutir. Os 4 se sentam em uma mesa de plástico no canto da lanchonete barulhenta. João pede uma coxinha e um suco de laranja com a seriedade de quem está fazendo um pedido importante. Letícia quer um achocolatado quente e fica feliz quando ele chega fumegando. Adriana segura o copo de café com as 2 mãos, aquecendo os dedos. Renato pede apenas uma água. O senhor não vai comer nada? Ela pergunta. Não estou com fome. O senhor está encharcado e com frio. Devia pelo menos tomar um café. Ele sorri levemente, e é a primeira vez que ela vê aquele sorriso de perto, sem a distância formal que sempre existiu entre os 2 dentro da casa dele. É um sorriso que chega aos olhos. Tá bom, vou tomar um café. Enquanto as crianças comem, Renato observa a Adriana. Ela tem 28 anos, ele sabe disso da ficha de emprego, mas carrega nos olhos a experiência de alguém que viveu o dobro. Não é amargura, é peso. O peso de quem criou 2 filhos sozinha, de quem acordou cedo todos os dias sem falta, de quem nunca pediu mais do que o combinado, nunca chegou atrasada, nunca deixou uma louça suja ou uma cama por fazer. De quem cantava baixinho na cozinha às 6 da manhã sem saber que ele ouvia do escritório. Quanto tempo vocês vão ficar em Goiânia? Ele pergunta. Não sei. Depende de como minha mãe estiver. Pode ser 1 semana, pode ser mais. Você não precisa se preocupar com o emprego. Quando voltar, o lugar está garantido. Adriana o olha com uma gratidão que ela não consegue esconder completamente. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei. Então por que faz? A pergunta se repete, diferente da primeira vez. Agora não é mais sobre o dinheiro. É sobre tudo. Sobre ele estar ali, sobre o café, sobre a garantia do emprego, sobre o sorriso que chegou aos olhos.
Renato segura o copo de café e olha para a mesa por um instante antes de responder. Porque me importo com o que acontece com vocês. É simples assim. Não é simples assim, doutor. O senhor é meu patrão. Existe uma distância que deve ser respeitada. Eu respeito essa distância. Ele responde com calma. Mas respeitar uma distância não significa ser indiferente ao que acontece com as pessoas que trabalham para mim. Você está passando por uma situação difícil. Eu posso ajudar. Então, ajudo. Adriana absorve aquilo em silêncio. João termina a coxinha e limpa a boca com o guardanapo com uma precisão que faz Renato conter um sorriso. Doutor Renato, a vovó vai morrer? A pergunta vem do nada, direta, como só as perguntas de criança conseguem ser. Adriana abre a boca para responder, mas Renato a precede. A vovó de vocês? João confirma com a cabeça. Os médicos estão cuidando dela. Às vezes a gente fica muito doente e os médicos conseguem fazer a pessoa melhorar. Mas às vezes não conseguem, João diz, com aquela seriedade perturbadora. Quando meu pai foi embora, minha mãe ficou doente de tristeza e os médicos não ajudaram. Ela mesma que ficou boa. Adriana fecha os olhos por um segundo. Renato a olha e ela abre os olhos e encontra o olhar dele. E há naquele olhar uma compreensão que não precisa de palavras. Ele sabe que o pai das crianças foi embora. Não morreu, foi embora. E sabe o que isso significa para uma mulher que criou 2 filhos sozinha desde então? Sua mãe é muito forte, Renato diz para João. Dá para ver só de olhar para ela. João considera isso com seriedade. É verdade, ela nunca chora. Eu choro sim, Adriana diz com uma leveza surpreendente. Choro quando vocês dormem. João franze o senho. Por que quando a gente dorme? Porque de dia eu preciso ser forte para vocês. À noite eu posso ser normal. Renato sente aquela frase se instalar nele como algo permanente. De dia precisa ser forte. À noite pode ser normal. Ele pensa em quantas noites ela chorou naquele quartinho dos fundos da casa dele, com as crianças dormindo sem que ninguém soubesse, sem que ele soubesse. E sente uma culpa surpreendente por isso, como se de alguma forma ele devesse ter percebido. Devesse ter batido na porta e perguntado se ela estava bem. O ônibus parte em 40 minutos. Renato olha para o relógio no pulso. Posso ficar aqui com vocês até embarcar? A pergunta é feita para Adriana, não para as crianças, e ela percebe isso. Percebe que ele está pedindo permissão, que está respeitando a distância que ela mencionou mesmo enquanto tenta encurtá-la. Pode ficar, ela diz, e há uma suavidade na voz que ela mesma não esperava. Os 40 minutos passam com uma velocidade estranha. João faz perguntas sobre o ônibus, sobre quanto tempo dura a viagem, sobre se vai ter televisão dentro. Letícia adormece levemente no ombro da mãe e acorda assustada quando alguém derruba uma bandeja no balcão da lanchonete. Adriana e Renato falam pouco, mas o silêncio entre eles não é desconfortável. É o silêncio de 2 pessoas que estão se acostumando a existir no mesmo espaço de um jeito diferente do habitual. Quando chega a hora de embarcar, Renato pega a bolsa pesada e leva até a fila de embarque. Adriana organiza as crianças, verifica os documentos, confere os bilhetes. Ele fica parado a alguns passos, dando espaço, mas presente. Na entrada da fila, ela para e vira para ele. As crianças já estão à frente, João segurando a mão de Letícia com responsabilidade de irmão mais velho. Doutor Renato, ela estende a mão para ele. Um aperto de mão formal, profissional, com toda a distância que ela sabe que precisa manter. Ele pega a mão dela e segura por um segundo a mais do que um aperto de mão profissional dura. Cuida de você, ele diz, e das crianças. Sempre cuido, eu sei, mas cuida de você também, não só deles. Ela o olha. E há algo naquele olhar que ele vai carregar durante todas as noites que ela ficar fora. Uma mistura de gratidão, de confusão, de algo que nenhum dos dois está pronto para nomear ainda. Quando sua mãe melhorar, me manda uma mensagem. Mando!
E se precisar de alguma coisa lá, qualquer coisa, me liga. Não vou precisar. Adriana. Está bem, se precisar eu ligo. Ela pega a bolsa da mão dele, vira para as crianças e entra na fila. Ele fica parado, observando os três avançarem pela catraca. João na frente com a mochila nas costas, Letícia no meio ainda meio sonolenta, Adriana por último, a bolsa no ombro, o uniforme ainda úmido da chuva. Ela não olha para trás. Ele fica até o ônibus sair. Fica parado na janela da rodoviária, olhando o veículo grande e cinza se afastar pela rua molhada até sumir na curva. Só então vai embora. A casa está completamente silenciosa quando ele entra. Sempre foi silenciosa depois que Cláudia morreu, mas era um silêncio diferente antes de Adriana e as crianças chegarem. Era um silêncio de ausência, pesado e definitivo. Nos últimos 2 anos, o silêncio da casa mudou de qualidade. Ainda existia, mas era interrompido por barulhos de vida, pelo arrastar de cadeiras na cozinha, pela televisão do quarto das crianças, pelo som da vassoura no corredor, pela voz baixa de Adriana cantando músicas que ele nunca conseguiu identificar completamente, mas que aprendeu a esperar. Agora, o silêncio voltou a ser o de antes. Renato senta no sofá da sala sem tirar o paletó molhado e fica olhando para o teto por um longo tempo. A casa tem 4 quartos, uma sala grande, uma cozinha espaçosa, 2 banheiros e um jardim que Adriana mantinha com atenção. É uma casa grande demais para uma pessoa. Sempre foi, mas antes havia Cláudia. E com Cláudia havia planos de encher aqueles quartos, de transformar aquela casa em uma família. Cláudia morreu antes que qualquer plano se tornasse realidade, levada por um aneurisma cerebral aos 32 anos, numa manhã de terça-feira, enquanto Renato estava em uma reunião de negócios. Ele recebeu a ligação do hospital às 10h30 da manhã e chegou às 11h15. Ela já havia partido. Não houve despedida. Não houve última conversa. Não houve chance de dizer nenhuma das coisas que ele sempre adiou dizer porque achava que haveria tempo. Depois disso, a casa virou um peso que ele carregava nas costas todos os dias. Ele pensou em vender, pensou em se mudar, mas algo o manteve ali. Talvez a ideia de que sair seria uma forma de apagar o que existiu. Então ficou. E quando a agência de empregos mandou o currículo de Adriana para o serviço doméstico, ele nem entrevistou mais ninguém. Contratou ela na primeira semana, e ela apareceu na segunda, com 2 crianças pequenas e uma bolsa de viagem, explicando com objetividade que não tinha com quem deixar os filhos e perguntando se havia algum problema. Ele disse que não havia. E não havia mesmo. João tinha 5 anos e Letícia tinha 3. Eles se instalaram no quartinho dos fundos, que tinha banheiro próprio e uma janela para o jardim. E a casa começou a mudar sem que Renato percebesse exatamente quando ou como. Primeiro foram os barulhos, depois foram os cheiros, café de manhã cedo, almoço sendo preparado com ervas do jardim, bolo no forno nas tardes de sexta-feira. Depois foram as marcas físicas, os desenhos de Letícia pregados na geladeira, a bola de João no jardim, os sapatos pequenos na entrada da cozinha. E por último, e mais importante, foram as conversas. João perguntava coisas o tempo todo. Por que o céu muda de cor? Por que os carros têm 4 rodas e não 3? Por que os adultos trabalham tanto? Renato respondia com uma paciência que ele mesmo não sabia que tinha. Letícia não perguntava muito, mas desenhava constantemente e deixava os desenhos em lugares estratégicos da casa, como se estivesse marcando território de um jeito gentil. E Adriana estava sempre presente no fundo de tudo isso, organizando, cuidando, mantendo a casa funcionando com uma eficiência silenciosa que ele admirava sem nunca ter dito isso em voz alta. Ele pega o celular do bolso e olha para a tela. Nenhuma mensagem. Ela ainda está no ônibus, é claro.
A viagem até Goiânia dura cerca de 3 horas. Ele coloca o celular na mesa de centro e vai tirar o paletó molhado. No banheiro, olha para o próprio reflexo no espelho e se pergunta o que está acontecendo com ele. Ele tem 36 anos, dirige uma empresa de médio porte que cresceu nos últimos 3 anos, tem uma vida organizada e previsível. Não é o tipo de homem que corre na chuva atrás de empregadas. Não era, pelo menos. Mas enquanto olha para o espelho, ele sabe que a palavra empregada não é mais suficiente para descrever o que Adriana representa para ele. E sabe também que isso é um problema, porque ela é clara sobre as distâncias, sobre as regras, sobre o que é certo e o que não é. E ela tem razão. Tem toda a razão. Mas ter razão e sentir são coisas que nem sempre andam juntas. Ele toma banho, troca de roupa, aquece uma sopa que encontra na geladeira, provavelmente feita por Adriana antes de sair. Senta à mesa da cozinha sozinho e come em silêncio. A cadeira onde João sempre senta está levemente afastada da mesa, do jeito que o menino sempre deixa. Renato a olha por um longo tempo. Depois lava a louça, apaga as luzes e vai para o quarto. Fica acordado por horas, ouvindo a chuva que não para. Na manhã seguinte, acorda cedo e vai trabalhar. A rotina é a mesma de sempre. Reuniões, ligações, planilhas, decisões, mas algo está diferente. A casa estava diferente quando ele saiu de manhã. Mais silenciosa do que deveria estar, e isso o acompanha durante todo o dia como um peso leve, mas constante. Às 3 da tarde, o celular vibra. É uma mensagem de Adriana. Chegamos bem. Minha mãe está estável. Obrigada por tudo, doutor. Ele lê 3 vezes. Digita e apaga 2 respostas antes de mandar a terceira. Fico feliz que chegaram bem. Qualquer novidade me avisa. Ela responde com um emoji de polegar para cima. Ele fica olhando para o emoji por mais tempo do que deveria. Nos dias seguintes, as mensagens são poucas e práticas. Ela manda atualizações sobre a mãe. Ele responde com brevidade. A mãe de Adriana tem uma arritmia cardíaca grave que exige acompanhamento médico e possível cirurgia. Os médicos ainda estão avaliando. Adriana vai ficando em Goiânia além do prazo inicial. E cada dia que passa, a casa de Renato fica mais silenciosa de um jeito que ele não consegue ignorar. Na primeira semana, ele contrata uma faxineira temporária para manter a casa em ordem. A mulher é competente e discreta, mas a casa não cheira da mesma forma. O café da manhã não tem o mesmo sabor. Os cômodos ficam limpos, mas não ficam vivos. Renato percebe que o que fazia a diferença nunca foi a limpeza, era a presença. Na segunda semana, ele começa a trabalhar até mais tarde para não precisar voltar para a casa vazia tão cedo. Fica no escritório até às 10, 11 da noite. E quando chega em casa, vai direto para o quarto. É mais fácil assim. Na terceira semana, ele recebe uma ligação de Adriana numa tarde de quarta-feira. A voz dela está diferente, mais cansada, com uma tensão que ela não consegue esconder completamente. Doutor, eu precisava falar com o senhor sobre uma coisa. Pode falar. O que aconteceu? Minha mãe vai precisar de cirurgia. Marcaram para a semana que vem. O problema é que o plano de saúde dela não cobre tudo. Vai ter uma parte que precisa ser pago particular. A pausa que se segue é curta, mas carregada. Eu sei que já pedi muito. Sei que não tenho o direito de pedir mais, mas eu não tenho para quem mais ligar. Renato fecha o documento que estava lendo na tela do computador. Qual é o valor? R$ 3.200. Eu transfiro hoje. Doutor, eu vou devolver tudo que o senhor me emprestou. Vou trabalhar sem tirar férias, vou fazer hora extra, vou... Adriana, a voz dele é firme, mas gentil. Para. Ela para. Você não precisa me explicar como vai pagar. Eu confio em você. Sempre confiei. O silêncio do outro lado dura alguns segundos, e ele percebe que ela está segurando alguma coisa. Por que o senhor é assim?
A pergunta sai com uma vulnerabilidade que ela provavelmente não pretendia mostrar. Como assim? Bom, por que o senhor é tão bom com a gente? Renato pensa na resposta. Pensa na casa silenciosa, nos desenhos da Letícia na geladeira, nas perguntas do João, no cheiro de café às 6 da manhã, na voz baixa cantando músicas que ele nunca identificou completamente. Porque vocês merecem, ele responde. É simples assim. Não é simples assim, doutor. Eu sei, mas é verdade. Outra pausa. Obrigada. De verdade. Ele transfere os R$ 3.200 ainda naquela tarde. Ela manda uma mensagem, confirmando o recebimento com um obrigada em letra maiúscula que ele lê como um grito contido. A cirurgia acontece na semana seguinte e corre bem. Adriana manda uma mensagem às 11 da noite dizendo que a mãe saiu da cirurgia e está estável. Renato estava acordado esperando aquela mensagem sem admitir para si mesmo que estava esperando. Responde imediatamente. Que alívio. Fico feliz. Ela responde. Eu também. Obrigada por rezar por ela. Bem, ele não havia dito que estava rezando, mas havia. 2 semanas depois da cirurgia, Adriana liga numa tarde de domingo. Minha mãe vai ter alta amanhã. Minha irmã vai ficar com ela. Acho que a gente pode voltar no final da semana. Renato sente algo que não esperava sentir com tanta força. É alívio. É antecipação. É uma alegria que ele não consegue disfarçar completamente na voz. Ótima notícia. Que dia vocês chegam? Provavelmente sexta-feira. Pego o ônibus cedo e chego no fim da tarde. Eu vou buscar vocês na rodoviária. Não precisa, doutor. A gente pega um táxi. Eu vou buscar vocês na rodoviária, ele repete, com uma firmeza gentil que ela já aprendeu a reconhecer como não adianta discutir. Está bem, ela cede. Sexta-feira no fim da tarde. Na sexta-feira, Renato chega à rodoviária 20 minutos antes do horário previsto. Fica sentado em um banco perto da saída dos ônibus com o celular na mão, monitorando o rastreamento da viagem que Adriana compartilhou com ele. O ônibus chega com 10 minutos de atraso. Vê João sair primeiro com a mochila nas costas e os olhos varrendo o ambiente. Quando o menino o vê, para completamente por um segundo. Depois corre. Doutor Renato! João chega correndo e Renato se agacha na hora certa para receber o abraço do menino, que bate no peito dele com uma força surpreendente para uma criança de 7 anos. Eu senti sua falta, João diz, com a voz abafada no ombro de Renato. Eu também senti a sua falta, Renato responde, e é absolutamente verdade. Letícia aparece em seguida, mais cautelosa que o irmão e para alguns passos de distância. Renato estende o braço para ela sem forçar. Ela dá 2 passos e se encosta levemente nele, o que ele aceita com gentileza. Então Adriana aparece, a bolsa no ombro, o cabelo preso, o uniforme trocado por uma calça jeans e uma blusa simples. É a primeira vez que ele a vê fora do uniforme, e há algo naquilo que o faz perceber que ela é ainda mais jovem do que parece no dia a dia. Ela para a alguns metros de distância, vendo a cena do abraço com uma expressão que ela rapidamente controla. Doutor, bem-vinda de volta. Ela sorri, e é um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada por vir buscar a gente. No carro, João conta tudo sobre a viagem sem parar. Letícia dorme antes de saírem do estacionamento da rodoviária. Adriana fica de frente para a janela, olhando a cidade passar, e Renato dirige em silêncio, ouvindo João e deixando o trajeto acontecer com uma tranquilidade que não sentia há semanas. Quando chegam em casa, João sai correndo para o jardim antes mesmo que a porta do carro esteja completamente aberta. Letícia entra na casa devagar. Adriana a acompanha e Renato traz as bolsas. Na cozinha, ela olha ao redor como se estivesse reconhecendo o espaço. Tudo está exatamente como ela deixou, mas há algo diferente no ar. Uma qualidade de expectativa que não estava lá antes.
Como foi com a faxineira? Ela pergunta. Ela fez o trabalho bem, mas não era a mesma coisa. Adriana o olha de lado. O que era diferente? Renato hesita por um momento. A casa não tinha vida. Tinha limpeza, mas não tinha vida. É uma confissão pequena, mas carregada de significado. Adriana absorve em silêncio. Eu vou preparar o jantar, ela diz, já se movendo em direção à geladeira. Você acabou de chegar de viagem. Pode descansar. Eu prefiro fazer alguma coisa. Me ajuda a me sentir em casa de novo. A palavra casa fica suspensa no ar entre eles. Renato percebe que ela disse casa, não trabalho. E percebe que ela percebeu o que disse. Então deixa eu ajudar, ele oferece. O senhor não precisa. Eu quero ajudar. Eles trabalham lado a lado na cozinha. Ela preparando os ingredientes, ele lavando as panelas que ela vai usando. É uma dança doméstica que eles nunca fizeram antes, mas que flui com naturalidade surpreendente. Quando as crianças entram para jantar, encontram os dois adultos conversando baixinho sobre a receita e há algo no ambiente que faz João parar na porta e observar por um segundo antes de sentar à mesa. Depois do jantar, as crianças vão para o quarto assistir televisão. Adriana e Renato ficam na cozinha terminando de lavar a louça. Doutor, ela diz, sem olhar para ele, eu preciso te agradecer de novo, por tudo, pelo dinheiro, pela cirurgia da minha mãe, por manter meu emprego. Eu não sei como vou conseguir retribuir. Você já retribui todos os dias, ele responde, com seu trabalho, com a presença de vocês aqui. Não é suficiente. É mais do que suficiente. Ela para de lavar o prato que tem na mão e vira para ele. Por que o senhor faz isso? Por que é tão bom conosco? É a mesma pergunta que ela fez na chuva, na rodoviária, ao telefone. Mas agora, na cozinha iluminada da casa dele, com as crianças no quarto e o silêncio da noite ao redor deles, a pergunta tem um peso diferente. Porque vocês são importantes para mim, ele responde, e é a resposta mais honesta que ele pode dar. Importantes como? A pergunta é feita com cuidado, mas há uma coragem nela que ele reconhece. É a coragem de alguém que está pronto para ouvir uma resposta que pode mudar tudo. Importantes como pessoas que eu me importo, como pessoas que fazem diferença na minha vida, como pessoas que eu não quero perder. Adriana o olha por um longo momento. Há algo mudando no rosto dela, uma suavidade que ele não viu antes. Doutor, Renato, ele interrompe suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Renato. Ela hesita, depois experimenta o nome. Renato. O som do nome dele na voz dela muda alguma coisa no ar entre eles. Renato, ela repete, como se estivesse testando. Eu também me importo com você, mais do que deveria, talvez. É a confissão que nenhum dos dois esperava que ela fizesse. Fica suspensa entre eles, carregada de possibilidades e complicações. Por que mais do que deveria? Ele pergunta. Porque você é meu patrão. Porque eu trabalho para você. Porque existe uma linha que não deveria ser cruzada. E se essa linha já foi cruzada? A pergunta é feita com cuidado, mas há uma intensidade nela que faz Adriana segurar a respiração por um segundo. Então as coisas ficam complicadas, ela responde. Já estão complicadas, ele observa. Pelo menos para mim. Eles se olham através da cozinha iluminada, a distância física pequena, mas a distância emocional enorme, cheia de coisas não ditas e possibilidades não exploradas. Renato, ela diz, e há uma decisão se formando na voz dela. Se isso for para algum lugar, precisa ser devagar, precisa ser certo, precisa respeitar as crianças, respeitar a situação. Eu entendo. E precisa ser real. Não pode ser gratidão confundida com outra coisa. Não pode ser solidão procurando preenchimento. Não é gratidão, ele responde com convicção. E não é solidão. É você, Adriana.
É o jeito que você cuida das crianças, o jeito que você canta na cozinha, achando que ninguém está ouvindo, o jeito que você enfrenta tudo com uma força que me impressiona todos os dias. É você. As palavras chegam nela de um jeito que ela não consegue bloquear. Vê nos olhos dele uma sinceridade que reconhece como verdadeira. Eu tenho medo, ela admite. Eu também tenho medo. Do quê? De não ser suficiente, de você perceber que pode ter algo melhor, de perder vocês de novo. A vulnerabilidade na voz dele a surpreende. Ela sempre o viu como alguém seguro, controlado, dono da situação. Ver essa fragilidade humana nele muda algo na percepção que ela tem dele. Você não vai nos perder, ela diz, e há uma promessa nessas palavras que vai além do que ela pretendia dar. Como você pode ter certeza? Porque eu também não quero perder você. É a admissão que muda tudo. Fica no ar entre eles como uma ponte que foi finalmente construída. Renato dá um passo em direção a ela. Apenas um, respeitando o espaço, respeitando o tempo que ela pediu. Ela não recua. O que fazemos agora? Ele pergunta. Adriana o olha por um longo momento. Então, devagar, ela estende a mão. Ele pega a mão dela e os dedos se entrelaçam com uma naturalidade que surpreende os dois. Agora a gente vai devagar, ela diz. Vamos descobrir o que isso significa, onde isso vai dar, sem pressa, sem pressão. Sem pressa, ele concorda. E com muito cuidado com as crianças. Sempre. Eles ficam ali, de mãos dadas na cozinha, ouvindo o som distante da televisão, no quarto das crianças, e o barulho suave da casa se acomodando para a noite. Renato, Adriana diz, com uma voz que é quase um sussurro. Sim? Obrigada por não ter desistido de nós. Ele aperta levemente a mão dela. Obrigada por ter voltado. Eu sempre ia voltar. Esta é minha casa agora. A palavra casa de novo, mas agora dita com uma convicção que não estava lá antes. Renato sente algo se acomodar dentro dele como uma peça que finalmente encontrou seu lugar. É nossa casa, ele corrige suavemente. Ela sorri, e é um sorriso diferente de todos os outros que ele viu. É um sorriso que não está se protegendo de nada. Nossa casa. Ela repete. Nas semanas que se seguem, eles navegam pelo novo território com cuidado. Não há grandes gestos ou declarações dramáticas. Há pequenos momentos que vão construindo algo sólido. Conversas mais longas, depois que as crianças dormem, sorrisos que demoram um pouco mais, toques casuais que não são mais tão casuais assim. João percebe primeiro, porque João percebe tudo. Uma tarde, ele entra no escritório de Renato e senta na cadeira de frente sem pedir licença. Você gosta da minha mãe? Ele pergunta, direto como sempre. Renato pousa a caneta e olha para o menino. Gosto sim. Gosta como? Como uma pessoa muito especial. João considera isso. Você vai casar com ela? A pergunta pega Renato de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque você olha para ela diferente agora, e ela sorri mais quando você está por perto. A observação de uma criança de 7 anos é mais precisa do que qualquer análise adulta. Você gostaria se isso acontecesse? Renato pergunta com cuidado. João pensa por um momento. Eu gostaria. Você é legal. E minha mãe fica feliz quando você está aqui. E a Letícia, o que você acha que ela pensaria? Ela gosta de você também. Ela desenhou você junto com a gente na família. Renato sente o coração apertar de um jeito bom. Ela desenhou? Desenhou. 4 pessoas na frente de uma casa. Ela disse que éramos nós. Naquela noite, depois que as crianças dormem, Renato conta para a Adriana sobre a conversa com João. Eles estão na varanda, olhando o jardim iluminado pelas luzes externas. Ele perguntou se você vai casar comigo. Renato diz, com um meio sorriso. Adriana quase engasga com o chá. Ele perguntou o quê? Se eu vou casar com você. E o que você respondeu?
Perguntei se ele gostaria que isso acontecesse. Renato, ela bate levemente no braço dele. Você não pode perguntar isso para uma criança. Por que não? Ele que trouxe o assunto. E o que ele disse? Disse que gostaria, que você fica feliz quando eu estou por perto. Adriana fica quieta por um momento, processando. Ele disse isso mesmo? Disse, e disse que Letícia desenhou a gente como uma família. O silêncio que se segue é carregado de significado. Adriana olha para o jardim, onde as crianças brincam todos os dias, onde João cuida das plantas com dedicação, onde Letícia desenha sentada na grama. Eles se apegaram a você, ela diz. Eu me apeguei a eles também. Isso é perigoso. Por quê? Porque se isso não der certo, não sou só eu que vou sofrer. São eles também. Renato vira para ela, com uma seriedade que ela reconhece. Adriana olha para mim. Ela vira o rosto para ele. Eu não vou embora. Eu não vou desistir. Eu não vou mudar de ideia. Quando eu me comprometo com alguma coisa, eu fico até o fim. Como você pode ter certeza? Porque eu já perdi alguém que eu amava. Eu sei o que é viver com arrependimento, com coisas não ditas. Eu não vou cometer esse erro de novo. A palavra amava fica suspensa no ar entre eles. Não é uma declaração direta, mas é uma indicação clara de onde os sentimentos dele estão indo. Renato, eu sei que é cedo demais para falar certas coisas. Eu sei que você precisa de tempo, mas eu também sei o que sinto, e não vou fingir que não sinto. Adriana o olha por um longo momento. Há uma batalha acontecendo dentro dela, entre o medo que a protegeu por anos e a possibilidade de algo real e verdadeiro. Eu também sei o que sinto, ela admite, e isso me assusta. E por quê? Porque é mais do que eu esperava sentir, mais do que eu achei que podia sentir de novo. É a confissão que os dois estavam evitando fazer. Fica no ar entre eles, carregada de possibilidades. O que fazemos com isso? Renato pergunta. Adriana se inclina levemente em direção a ele. É um movimento pequeno, mas significativo. Continuamos indo devagar, mas paramos de fingir que é só amizade. Ele sorri, e é um sorriso que chega aos olhos. Posso viver com isso, e eu posso tentar viver sem medo. Eles se olham no silêncio da varanda, a casa quieta atrás deles, as crianças dormindo, o futuro incerto, mas promissor à frente. Renato, Adriana diz, com uma voz que carrega uma decisão. Sim, eu quero tentar, de verdade. Não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar. É a resposta que ele estava esperando, sem saber que estava esperando. Sente algo se abrir dentro dele, como uma porta que estava fechada há muito tempo. Eu também quero tentar, com calma, com toda a calma do mundo, e com as crianças sempre em primeiro lugar. Sempre. Ela estende a mão para ele, e quando ele pega, ela entrelaça os dedos com firmeza. Então vamos tentar. Vamos tentar. Eles ficam ali, de mãos dadas na varanda, ouvindo os sons noturnos do jardim e da casa que se tornou lar para os quatro. E pela primeira vez, desde que Cláudia morreu, Renato consegue imaginar um futuro que não é apenas sobrevivência, mas vida plena e verdadeira. Nas semanas seguintes, a mudança é sutil, mas perceptível. Eles ainda mantêm as formalidades durante o dia, especialmente quando há outras pessoas por perto, mas nas horas quietas, quando é só a família dos quatro, há uma intimidade nova que cresce naturalmente. Renato começa a participar mais ativamente da rotina das crianças. Ajuda João com a lição de casa, leva Letícia ao parque no fim de semana, vai às reuniões da escola quando Adriana não pode, não como patrão que tolera, mas como alguém que escolheu estar presente. Uma noite, Letícia adoece com febre. Adriana fica acordada cuidando dela e Renato aparece na porta do quarto às 2 da manhã com uma xícara de chá. Como ela está? Ele pergunta baixinho. A febre baixou um pouco. Acho que ela vai ficar bem.
Ele senta na cadeira ao lado da cama e fica ali, em silêncio, enquanto Adriana passa um pano úmido na testa da menina. É um momento de intimidade doméstica que nenhum dos dois comenta, mas que ambos sentem. Você não precisa ficar acordado, Adriana sussurra. Eu quero ficar. E fica. Fica até o amanhecer, revezando com Adriana no cuidado com Letícia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a menina melhora, 2 dias depois, ela desenha uma nova família. Desta vez, as 4 pessoas estão dentro de uma casa e há corações flutuando ao redor delas. Quem são essas pessoas? Adriana pergunta, embora já saiba a resposta. Somos nós, Letícia responde com simplicidade. Nossa família. Adriana mostra o desenho para Renato naquela noite. Eles estão na cozinha, ela preparando o café da manhã do dia seguinte, ele revisando alguns documentos de trabalho. Ela nos vê como família, Adriana diz, colocando o desenho na mesa. Renato olha para o papel com atenção. 4 figuras simples, mas inequivocamente uma unidade. E você? Como você nos vê? A pergunta é feita com cuidado, mas há uma expectativa nela que Adriana percebe. Eu vejo... Ela para, escolhendo as palavras. Eu vejo algo que eu nunca pensei que podia ter, algo que eu nem sabia que queria. Que é? Uma família de verdade. Não só eu e as crianças contra o mundo, mas nós 4 juntos. Renato se levanta da cadeira e caminha até ela. Para a poucos centímetros de distância, respeitando o espaço, mas deixando claro a intenção. Adriana, sim, eu te amo. As palavras saem simples, diretas, sem adorno. Ela sente o impacto delas no peito, como algo que ela estava esperando sem saber que estava. Renato, eu sei que é cedo, sei que você precisa de tempo, mas eu precisava dizer, eu te amo, amo as crianças, amo a vida que estamos construindo juntos. Adriana o olha por um longo momento. Há lágrimas nos olhos dela, mas não são lágrimas de tristeza. Eu também te amo, ela diz, e é como se uma represa se rompesse dentro dela. Eu te amo, e isso me assusta e me deixa feliz ao mesmo tempo. Ele estende as mãos para ela, e quando ela pega, ele a puxa suavemente para mais perto. Não precisa ter medo. Eu sei, ou pelo menos estou aprendendo. Eles se olham por um momento que parece suspenso no tempo. Então, devagar, ele inclina a cabeça em direção a ela. É um movimento que dá a ela tempo para recuar se quiser. Ela não recua. O beijo é suave, cuidadoso, carregado de meses de sentimentos contidos. Quando se separam, há um sorriso pequeno no rosto dela. Isso muda tudo, ela diz. Muda, ele concorda. Para melhor. Para melhor, ela repete. Naquela manhã, quando as crianças descem para o café da manhã, encontram os 2 adultos na cozinha, ela preparando ovos mexidos, ele fazendo café, e há algo diferente no ar. Uma leveza que não estava lá antes. João senta na cadeira e os observa com aqueles olhos que não perdem nada. Depois de alguns minutos, com a naturalidade absoluta de uma criança que aceita a mudança como parte da vida, ele diz: Vocês vão se casar? Adriana quase derruba a frigideira. Renato tosse com o café. Letícia entra na cozinha naquele momento, arrastando os pés ainda sonolenta. Casar? Ela pergunta imediatamente interessada. Quem vai casar? João aponta para os 2 adultos. Eles. Dá para ver. Letícia bate palmas como se fosse a melhor notícia do mundo. Vai ter festa? Adriana olha para Renato, que olha para ela, e os 2 começam a rir. É uma risada de nervosismo, de alegria, de reconhecimento de que as crianças, como sempre, foram direto ao ponto. Calma aí, gente, Adriana diz, tentando controlar a situação. Ninguém falou em casamento. Ainda, Renato acrescenta, com um sorriso que faz ela corar. Ainda? João repete com interesse renovado. João, come seu café da manhã. Adriana desconversa, mas há um sorriso no rosto dela que não consegue esconder.
Mais tarde, quando as crianças vão para a escola e eles ficam sozinhos na cozinha, Renato retoma o assunto. Você pensou no que João perguntou? Sobre casamento? Adriana fica vermelha de novo. Renato, a gente mal começou a namorar. Eu sei, mas pensei. E eu gostaria. Quando você estiver pronta, quando for o momento certo, eu gostaria de casar com você. A declaração é feita com uma simplicidade que a desarma completamente. Você tem certeza? Absoluta. Mesmo com tudo, com as crianças, com a diferença social, com o que as pessoas vão falar? Principalmente por causa de tudo isso. Porque as crianças são extraordinárias e eu quero ser pai delas oficialmente. Porque diferença social não significa nada quando há amor de verdade. E porque o que as pessoas falam não importa quando você encontra sua família. Adriana sente os olhos se encherem de lágrimas de novo. Você realmente quer ser pai do João e da Letícia? Eu já sou pai deles, Adriana. Só falta fazer oficial. É a resposta que ela não sabia que precisava ouvir. A resposta que cura uma ferida antiga de abandono e rejeição. Renato? Sim? Pergunta de novo daqui a 6 meses. Ele sorri, entendendo perfeitamente. Vou perguntar. E eu vou responder que sim. É uma promessa e uma declaração ao mesmo tempo. Fica suspensa entre eles como um futuro que finalmente tem forma e nome. Naquela tarde, quando as crianças voltam da escola, encontram os 2 adultos no jardim, ele podando as plantas, ela regando. Há uma harmonia na cena que faz João parar e observar. Mãe, ele chama. Sim, meu amor. Agora a gente é uma família de verdade? Adriana olha para Renato, que olha para ela, e há uma comunicação silenciosa entre eles. Sempre fomos uma família, João. Ela responde. Só que agora somos uma família completa. Com pai e tudo, Renato se aproxima e coloca a mão no ombro do menino. Com pai e tudo. João sorri satisfeito e corre para brincar com Letícia. Os 2 adultos ficam parados no jardim, observando as crianças, e há uma paz no momento que nenhum dos 2 experimentou antes. Você acha que vai dar certo? Adriana pergunta, com uma última pontada de insegurança. Renato pega a mão dela e aperta suavemente. Eu acho que já está dando certo. Ela olha ao redor para a casa que se tornou lar, para as crianças que ganharam um pai, para o homem que a encontrou na chuva e decidiu não deixá-la ir embora. E sabe que ele está certo. Renato, ela diz com uma voz que carrega toda a gratidão e todo o amor que ela sente. Sim, ela se vira para ele com um sorriso que é pura felicidade e diz as palavras que vão ecoar naquela casa por muitos anos. Obrigada por ter corrido atrás de mim naquela noite na rodoviária. Obrigada por não ter deixado a gente ir embora. Ele segura o rosto dela com as 2 mãos e responde com uma firmeza que ela sente até os ossos. Eu nunca conseguiria deixar vocês irem embora. Aquela foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida inteira. As palavras saem carregadas de uma convicção que não admite dúvida, e Adriana sente algo se acomodar definitivamente dentro dela, como uma peça que finalmente encontrou seu lugar exato. Eles ficam assim por um momento, no jardim iluminado pela luz dourada do fim de tarde, enquanto João e Letícia correm entre as plantas, alheios ao peso da promessa que acabou de ser selada entre os 2 adultos. A vida que se constrói a partir daquele momento tem uma qualidade diferente, mais sólida, mais real. Na segunda-feira seguinte, Adriana acorda às 6 da manhã como sempre fez, mas quando abre o armário para pegar o uniforme preto com avental branco, Renato entra no quarto já vestido para o trabalho e coloca a mão sobre a dela antes que ela pegue as roupas. Você não precisa mais usar isso, ele diz, com a voz baixa para não acordar as crianças no quarto ao lado. Eu sei que combinamos de ir devagar.
E você pode continuar cuidando da casa se isso te faz bem. Mas não como minha empregada, como a dona desta casa. Adriana olha para as roupas de algodão escuro que usou por 2 anos e depois olha para ele. Há uma resistência pequena, automática, de quem se acostumou a uma função e tem medo de sair dela. Renato, eu ainda preciso ter uma função clara aqui. Não posso ficar sem fazer nada. Sua função é ser minha companheira e mãe dessas crianças. Use suas roupas normais. Ela escolhe uma calça jeans e uma blusa azul clara. E quando chega na cozinha, João já está sentado à mesa comendo cereal. O menino olha para a mãe, pisca os olhos 2 vezes com aquela atenção que não perde nada e sorri. Você está bonita, mãe. Parece que vai passear. Letícia entra logo depois, arrastando uma boneca de pano e concorda com o irmão sem nem saber exatamente sobre o que está concordando. A ausência do uniforme muda a dinâmica visual da casa inteira, como se uma barreira invisível tivesse sido removida. Renato passa a voltar do escritório mais cedo, por volta das 6 da tarde, e assume a responsabilidade de buscar as crianças na escola 3 vezes por semana. Durante o jantar, eles se sentam todos juntos à mesa grande de madeira, não mais em horários separados ou com a distância formal que existia antes. João faz uma redação na escola sobre família e a professora manda uma mensagem para a Adriana dizendo que foi a mais bonita da turma. O menino escreve sobre a mãe, sobre a irmã e sobre Renato. Escreve que Renato é o homem que foi buscar eles na chuva e que desde então nunca deixou faltar nada. Escreve que ele ajuda na lição de casa e que sabe responder quase todas as perguntas. Escreve que ele não é o pai de nascença, mas é o pai de escolha e que escolha é mais forte do que acidente. Quando Adriana mostra a redação para Renato naquela noite, ele lê devagar, sem pressa, e quando termina, fica olhando para o papel por um tempo que ela não mede. Os olhos dele estão vermelhos quando levanta o rosto. Ele escreveu isso mesmo? Que escolha é mais forte do que acidente? Ele tem 7 anos e escreve melhor do que a maioria dos adultos que conheço. Renato dobra o papel com cuidado e o guarda no bolso da camisa, sobre o peito. Posso ficar com isso? É seu. Ele não diz mais nada, mas ela vê o que aquilo significa para ele e sabe que a redação de João vai ficar guardada por muito tempo. O primeiro teste real da nova dinâmica vem 3 semanas depois, quando Renato precisa viajar para São Paulo por 2 dias para resolver questões de negócios. É uma viagem de rotina, que ele já fez dezenas de vezes antes, mas desta vez, quando faz as malas na noite anterior, sente algo diferente. Uma resistência pequena em deixar a casa, uma ansiedade que ele não consegue nomear completamente. Adriana passa pela porta do quarto e vê as malas abertas na cama. Quando você volta? Quinta-feira à noite. Eu deixo o jantar pronto. Não precisa me esperar acordada. Não é esperar. É ter o jantar pronto quando você chegar. Ele para de dobrar a camisa e a olha. Há um cuidado nela que vai além das funções de empregada doméstica. E os dois sabem disso. Adriana. Sim, eu vou sentir falta. Ela sorri, aquele sorriso pequeno e genuíno que ele aprendeu a reconhecer como completamente verdadeiro. Eu também vou sentir falta. Das crianças também? Das crianças também. Mas de você primeiro. É a primeira vez que ela coloca ele antes das crianças em qualquer frase, e os dois percebem isso ao mesmo tempo. Ela cora levemente. Ele sorri. Em São Paulo, Renato passa os 2 dias de reuniões com a cabeça funcionando normalmente, os negócios correndo bem, as decisões sendo tomadas com a clareza de sempre, mas nas horas vagas, no hotel, no restaurante, no táxi, entre compromissos, ele pensa na casa. Pensa em João perguntando sobre a viagem com aquela seriedade de adulto pequeno. Pensa em Letícia pedindo que ele trouxesse alguma coisa, sem especificar o quê, apenas alguma coisa, como se o presente em si fosse menos importante do que o gesto de ser lembrada.
Pensa em Adriana cantando baixinho na cozinha enquanto prepara o café da manhã. Manda mensagens ao longo do dia, coisas pequenas, uma foto de um prédio que achou interessante, uma pergunta sobre como foi a escola das crianças, um áudio de 30 segundos só para dizer que está bem e perguntando como eles estão. Ela responde com a mesma frequência, e há nas mensagens dela uma intimidade nova, uma leveza que não existia antes da noite da rodoviária. Quando volta na quinta-feira, o táxi para na frente da casa às 8h30 da noite. Antes de entrar pela porta, ele ouve o barulho de dentro, a televisão ligada, a voz de João discutindo alguma regra de jogo com a irmã, o som de panela na cozinha. É um barulho de casa com vida, e ele fica parado na porta por um segundo só para ouvi-lo, para absorver aquela sensação de estar chegando em casa de verdade. Quando entra, Letícia é a primeira a aparecer, correndo pelo corredor com os pés descalços. Ele chegou! João vem atrás, mais controlado, mas igualmente animado. Como foi São Paulo? Foi bem, trouxe alguma coisa para vocês. Letícia bate palmas. João tenta manter a compostura, mas os olhos entregam a curiosidade. Adriana aparece na entrada da cozinha com um pano de prato no ombro e um sorriso que ela não tenta esconder. Bem-vindo de volta. Obrigado. Ele a olha por um segundo mais do que o necessário. Senti muita falta. Eu sei, ela responde, e há uma cumplicidade naquelas duas palavras que vale mais do que um discurso. O jantar é animado, com as crianças contando tudo o que aconteceu nos 2 dias, a briga no recreio, que João mediou com uma seriedade impressionante, o desenho que Letícia fez e que ganhou um elogio da professora, a chuva que encharcou o tênis de João e que Adriana secou no ventilador. São detalhes pequenos de uma vida cotidiana que Renato absorve com uma atenção que nunca deu a coisas assim antes. Depois que as crianças dormem, eles ficam na varanda. Ele conta sobre a viagem, ela conta sobre os 2 dias em casa. É uma conversa de casal, simples e direta, sem performance e sem distância. Você ficou bem? Ele pergunta. Fiquei. A casa é grande, mas a gente se vira. Não é isso que eu perguntei. Ela o olha. Senti sua falta. Tá bom assim? Tá bom assim. Há 1 mês, uma frase dessas seria impossível entre eles. Agora é apenas verdade, dita em voz alta. 2 semanas depois, o telefone de Adriana toca numa noite de sexta-feira. É a irmã dela ligando de Goiânia. A mãe delas, Dona Conceição, teve uma excelente recuperação da cirurgia cardíaca e os médicos deram alta definitiva dos retornos semanais. Minha mãe quer vir visitar vocês, a irmã diz pelo viva voz. Ela quer conhecer o homem que pagou a cirurgia dela e agradecer pessoalmente. Adriana olha para Renato, que está sentado no sofá ao lado dela, lendo um relatório do trabalho. Ele levanta os olhos do papel e faz um sinal positivo com a cabeça. Diga a ela que será muito bem-vinda, Renato diz em voz alta para que a irmã ouça. Nós compramos a passagem e ela pode ficar no quarto de hóspedes o tempo que quiser. 3 semanas depois, Renato e Adriana estão na mesma rodoviária onde a história deles mudou de rumo. Dessa vez, não está chovendo. O sol da tarde ilumina o asfalto seco e há uma ironia gentil no contraste com aquela noite de tempestade que mudou a vida dos 4. Dona Conceição desce do ônibus amparada por uma bengala, parecendo cansada da viagem, mas com os olhos vivos e atentos. É uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos num coque baixo, e há nela uma dignidade que Adriana herdou. Quando Adriana a abraça, a mulher mais velha segura a filha com força, como se quisesse se certificar de que ela está bem, de que está feliz. Renato se aproxima, carregando a mala pequena da sogra. Dona Conceição, é um prazer finalmente conhecê-la. Sou o Renato.
A mulher o avalia de cima a baixo, com a desconfiança natural de quem a vida ensinou a ser cautelosa, com promessas bonitas e homens bem vestidos. O senhor é o patrão da minha filha, o homem que pagou o meu hospital. Renato mantém a postura tranquila e o sorriso respeitoso. Eu fui o patrão dela, sim, senhora. Hoje sou o companheiro dela, e o hospital foi apenas o que precisava ser feito. Dona Conceição olha para Adriana, buscando confirmação, e a filha sorri, entrelaçando os dedos nos de Renato com naturalidade. Durante o trajeto de carro até a casa, a mãe de Adriana faz perguntas diretas sobre as intenções dele, sobre o futuro das crianças e sobre como aquela situação incomum começou. Renato responde a todas as perguntas sem hesitar, olhando pelo retrovisor para garantir que ela está confortável no banco de trás. O senhor tem filhos? Não tenho filhos biológicos, mas João e Letícia são meus filhos em todos os sentidos que importam. E se um dia o senhor quiser ter filhos seus mesmo, eles já são meus filhos. Se Adriana quiser ter mais filhos no futuro, vamos conversar sobre isso. Mas eles nunca vão deixar de ser meus primeiros filhos. A resposta é dada com uma firmeza que impressiona a Dona Conceição. Quando chegam à casa, João e Letícia correm para abraçar a avó. O jantar daquela noite é farto, preparado por Adriana com a ajuda de Renato, que corta os legumes e arruma a mesa sob o olhar atento e avaliador de Dona Conceição. Após as crianças irem dormir, os três se sentam na varanda. Dona Conceição toma um gole de chá de camomila e apoia a xícara no pires com cuidado. Eu confesso que vim até aqui achando que o senhor estava se aproveitando da situação da minha filha, a idosa diz sem rodeios. Uma mulher sozinha, com 2 filhos, morando no emprego. É fácil para um homem com dinheiro achar que pode comprar as pessoas. Adriana tenta intervir, constrangida. Mãe, por favor, o Renato nunca agiu assim. Mas Renato levanta a mão suavemente, pedindo que Adriana deixe a mãe falar. A senhora tem toda a razão em se preocupar, Dona Conceição. O mundo é exatamente assim na maioria das vezes, mas eu não comprei a Adriana. Foi ela e essas crianças que salvaram a minha vida. Esta casa era um lugar vazio e triste antes deles chegarem. A Adriana trouxe luz, trouxe ordem, trouxe uma família para mim. A sinceridade na voz dele é inegável. Dona Conceição estuda o rosto de Renato por longos minutos, procurando qualquer traço de mentira, qualquer sinal de que aquilo é teatro para impressionar. Não encontra nenhum. Ela suspira, encostando as costas na cadeira. Minha filha sofreu muito quando o pai das crianças foi embora. Ela teve que ser pai e mãe, trabalhar de sol a sol para não deixar faltar comida. Eu só quero que ela seja feliz e respeitada. Renato inclina o corpo para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu dou a minha palavra à senhora que respeito é a base de tudo que temos. E quanto à felicidade, eu acordo todos os dias com o único objetivo de garantir que ela e as crianças tenham a melhor vida possível. Os dias em que Dona Conceição passa na casa servem para consolidar a união. Ela vê como Renato trata João, ensinando o menino a andar de bicicleta sem rodinhas no parque no domingo de manhã, com uma paciência infinita e sem perder a calma quando o menino cai e se levanta chorando. Vê como ele escuta Letícia contar histórias inventadas sobre seus desenhos, fazendo perguntas sérias sobre personagens imaginários como se fossem pessoas reais. E, principalmente, vê como ele olha para Adriana quando acha que ninguém está prestando atenção. É um olhar de devoção absoluta, de quem encontrou exatamente o que procurava, sem saber que estava procurando. Quando Dona Conceição volta para Goiânia, um mês depois, ela abraça Renato na rodoviária e diz no ouvido dele: "Cuide bem da minha menina, o Senhor tem a minha bênção." Os meses continuam passando e a promessa dos 6 meses que Renato havia feito naquela noite de chuva se aproxima. O outono chega, trazendo dias mais curtos e noites mais frias.
A casa ganha uma rotina ainda mais sólida, com Renato participando ativamente da vida escolar das crianças, das decisões domésticas, dos planos de fim de semana. Numa terça-feira à noite, depois que João e Letícia já estão dormindo em seus quartos, Renato chama a Adriana para o escritório. A sala tem paredes forradas de livros e uma grande mesa de madeira escura no centro. Sobre a mesa, há 2 pastas de papelão pardo e uma caixa pequena de veludo azul escuro. Adriana entra, secando as mãos num pano de prato que logo deixa sobre uma cadeira. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ela pergunta, notando a expressão séria, mas serena, no rosto dele. Renato balança a cabeça negativamente e aponta para a cadeira de couro à frente da mesa. Senta comigo 1 minuto, por favor. Adriana senta, cruzando as mãos sobre o colo. Renato abre a primeira pasta e desliza um documento impresso em papel timbrado na direção dela. Eu sei que combinamos de ir devagar. E nós fomos. Já se passaram quase 7 meses desde que você aceitou ficar. Nós construímos uma rotina, nós somos uma família na prática, mas eu quero que sejamos uma família no papel também. Adriana lê o título do documento. É uma petição inicial para a adoção unilateral. O nome de João e o nome de Letícia estão impressos logo abaixo do nome de Renato. Ela sente a respiração falhar. Renato, isso é... Ele não a deixa terminar. Eu conversei com um advogado especializado em direito de família. Como o pai biológico os abandonou há mais de 5 anos e nunca pagou pensão ou tentou contato, nós podemos entrar com o pedido de destituição do poder familiar e, ao mesmo tempo, com o meu pedido de adoção. Eu quero que o João e a Letícia tenham o meu sobrenome. Eu quero ser o pai deles perante a lei, com todas as obrigações e direitos que isso traz. Se você concordar, é claro. As lágrimas escorrem pelo rosto de Adriana antes que ela consiga piscar. Ela toca o papel com a ponta dos dedos, como se temesse que as palavras desaparecessem. Você tem noção da responsabilidade que está assumindo? Eles serão seus filhos para sempre, mesmo que um dia a gente não dê certo. Renato abre a segunda pasta, revelando um anel de ouro simples, liso e brilhante, acomodado na caixa de veludo. Nós vamos dar certo, Adriana, porque eu não aceito outra possibilidade. Eu te perguntei há alguns meses se você casaria comigo, e você me mandou perguntar de novo em 6 meses. O prazo acabou. Ele se levanta, dá a volta na mesa e se ajoelha no tapete ao lado da cadeira dela. Não há hesitação nos movimentos dele. Não há dúvida na voz. Eu te amo. Eu amo o João. Eu amo a Letícia. Eu quero que vocês sejam minha família oficial, registrada, com papel passado e aliança no dedo. Adriana, você aceita casar comigo? A mulher que passou a vida inteira lutando sozinha, calculando centavos, engolindo o choro para ser forte para os filhos, finalmente se permite desmoronar de uma forma boa. Ela chora abertamente, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto Renato espera pacientemente, segurando a caixa com o anel. Quando ela finalmente consegue falar, a voz sai embargada, mas cheia de uma certeza inabalável. Sim, eu aceito casar com você. Eu aceito que você seja o pai dos meus filhos. Eu aceito tudo. Ele desliza o anel no dedo anelar da mão direita dela. O metal frio contrasta com a pele quente. Renato se levanta e a puxa para um abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. O casamento civil acontece 45 dias depois, no cartório da cidade. É uma cerimônia simples, apenas com Dona Conceição, que volta de Goiânia especialmente para a ocasião, a irmã de Adriana e 2 amigos íntimos de Renato como testemunhas. João veste uma camisa social azul clara e calça preta, segurando a mão de Letícia, que usa um vestido branco com laços vermelhos que ela mesma escolheu. Quando o juiz de paz declara que eles são marido e mulher, João puxa a barra do paletó de Renato. Agora você é meu pai de verdade? O menino pergunta na frente de todos.
Renato se abaixa, ignorando o terno caro que encosta no chão do cartório, e olha nos olhos do menino. Eu já era seu pai de verdade desde o dia em que te ensinei a andar de bicicleta, João. Hoje o juiz só colocou isso no papel para todo mundo saber. O processo de adoção corre na vara da infância e juventude durante os 8 meses seguintes. A assistente social visita a casa 3 vezes, conversa com as crianças separadamente, analisa o ambiente e a dinâmica familiar. Em todas as visitas, o relatório é o mesmo. Um lar estruturado, afetuoso e seguro. O pai biológico é citado por edital e não comparece, perdendo o prazo para contestação. Quando o processo finalmente é concluído, no dia da audiência final, o fórum está movimentado. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, lê a sentença em voz alta na sala de audiências. Considerando os laços de afinidade e afetividade amplamente demonstrados nos autos, julgo procedente o pedido para conceder a adoção de João e Letícia a Renato, determinando a expedição de novos registros de nascimento com a inclusão do sobrenome paterno. Quando saem do fórum com os papéis na mão, o sol do meio-dia ilumina a fachada do prédio. Adriana segura a mão de Letícia e Renato caminha com a mão no ombro de João. Eles entram no carro e Renato dirige até a rodoviária. Adriana reconhece o caminho e olha para ele confusa. Por que estamos indo para cá? Renato estaciona exatamente na mesma vaga onde parou o carro no dia da chuva, quase 2 anos antes. Ele desliga o motor, vira-se para o banco de trás, onde as crianças olham pela janela, e depois volta o olhar para a esposa. Eu queria voltar aqui hoje, porque foi aqui que eu quase perdi vocês. Foi aqui que eu vi a mulher que eu amo, pronta para ir embora, porque não tinha R$700 para uma passagem de ônibus. Eu quero que vocês olhem para aquele guichê e lembrem que nunca mais, em toda a vida de vocês precisarão ir embora de lugar nenhum por falta de dinheiro ou por falta de alguém que lute por vocês. Adriana olha para o prédio cinza da rodoviária, para o asfalto onde ela caminhou chorando por dentro, apertando a mão dos filhos sem saber para onde ir. Ela sente a mão de Renato cobrir a dela sobre o console do carro, quente e firme e real. João se inclina do banco de trás, apoiando os braços entre os 2 bancos dianteiros. O menino, agora com 9 anos, tem uma compreensão clara do que aquele lugar significa para a família deles. Ele olha para o pai, depois para a mãe, e fala com a voz firme de quem encontrou o seu lugar seguro no mundo. A gente não precisa mais ir embora, mãe. Nós já estamos em casa. Letícia se aproxima do irmão e concorda, apontando para o prédio da rodoviária. Foi aqui que o papai veio buscar a gente na chuva. Renato aperta a mão de Adriana com força, os olhos brilhando com lágrimas que ele não tenta esconder, e olha para cada um dos 3 rostos que mudaram sua vida completamente. Ele pensa na casa vazia que era antes, no silêncio que o sufocava, na vida que era apenas sobrevivência disfarçada de rotina. Depois olha para a família que tem agora, sólida e real e escolhida, e sabe que cada passo que deu naquela noite de chuva valeu a pena. Com a voz firme de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, ele responde, encerrando a história de forma definitiva. Vocês estão em casa e eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém tirar vocês de mim. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.